Boa tarde, pessoal. Meu nome é Willy e eu vou dar hoje a continuidade da aula de modelos atômicos, no caso a parte de atomística. Eu dei uma aula com o Tiago sobre os modelos atômicos de Demócrito e Leucipo. Depois a gente falou de Dalton, Thomson e Rutherford. E hoje a aula vai ser sobre o modelo de Bohr, que eu vou falar, e o modelo quântico, que é Severino que vai falar. O que acontece? Na aula que eu dei, a gente teve a noção de que o modelo de Demócrito e Leucipo era uma ideia mais filosófica. E depois que se iniciou realmente pesquisa, experimento, ideias científicas sobre a constituição da matéria. E aí eu disse para vocês que era muito bom vocês se ligarem na limitação de cada modelo. Por quê? Quando a gente falava de Dalton, Dalton ele não conseguia explicar o processo de eletrização da matéria. Então, ele não conseguia explicar a questão do material ser bom condutor de eletricidade ou não. Então, essa era a limitação dele. Quando a gente chega em Thomson, ele não consegue explicar o fenômeno de emissão de partículas radioativas em chapas finas. Então, a ideia dele, os postulados dele, segue parte desse princípio. Depois a gente vai para Bohr, e Bohr, para Rutherford, e Rutherford ele não consegue explicar a questão do movimento dos elétrons ao redor do núcleo e nem o comportamento dos mesmos quando eles recebem energia de fora, no caso, quando eles são excitados. Não consegue explicar isso. Então a gente começa a falar do modelo de Bohr partindo dessa ideia. Quando eu falo do modelo de Bohr, eu vou tentar pensar no seguinte. Eu sempre falo, todo mundo já comeu cebola na vida. Então, quando a gente olha para uma cebola, a cebola tem o quê? Várias camadas. E essas camadas, se você imaginar a cebola na sua mente, você vai se direcionar diretamente para o modelo de Bohr. Porque o modelo de Bohr, ele partiu da ideia de que o átomo era constituído de camadas, ou níveis energéticos. E essas camadas, elas partiam, quando a gente fala de camada, ela parte da K, L, M, N, O, P, Q, ou, quando a gente fala de nível energético, é do 1 ao 7. E aí, o modelo atômico de Bohr, ele é um modelo mais dinâmico, não é algo parado. Então, os elétrons, eles iam estar em constante movimento ali ao redor do núcleo, na eletrosfera, nessas camadas. E o que acontece? Os elétrons, além de estar em movimento na camada, eles tinham lugares fixos em cada nível daquele. E cada nível era quantizado, ou seja, tinha uma energia definida naqueles níveis. Já era, tipo, calculadozinho. Além disso, quando a gente... a energia em cada nível desse era diferente de zero. Tinha que ter energia no nível, entendeu? E aí, quando a gente vai lá para os lados, vocês vão ter um modelozinho bem bonitinho lá. E ele teve outra ideia também, que esses elétrons, eles não podiam ficar entre as duas camadas. Eles podem ficar ou na parte inferior ou na parte superior. E que quando a gente joga, eles tinham que ficar na parte superior ou inferior da camada, e não no meio. Então, quando a gente cedesse energia, eles fariam esse salto quântico. Esse é um dos postulados do Bohr também. Então, quando a gente parte dessa ideia de emissão de emissão de luz, esse fótonzinho, quando ele faz esse salto quântico, a gente liga que a luz, ela é considerada nesse momento uma onda. E as ondas, elas têm um comprimento. E esse comprimento, como vocês podem ver no slide, está mostrando lá, esse comprimento, ele está relacionado, como a gente consegue ver, relacionado com a faixa do visível, que é um pedacinho bem pequenininho assim dos tipos de ondas que existem, tanto das eletromagnéticas como das mecânicas. Então, esse espectro visível que a gente consegue olhar, cada fogozinho vai emitir um tipo de cor, porque cada um vai ter um comprimento de onda diferente. E cada um vai absorver uma quantidade de energia diferente. Então, esse átomo ele vai absorver a energia, o elétron vai pular para fazer o salto quântico. Quando ele voltar, vai emitir a luz, e essa luz ela tem um comprimento de energia, se no caso for verde, 500 nanômetros. Se caso for roxo, como tem a imagem, vai ter 400 nanômetros. E aí a gente vai se diferenciando essa ideia de relacionar essa ideia de salto quântico de Bohr com a ideia de emissão de luz. E embaixo tem uma tabela que cada cor tem um comprimento e uma frequência diferente. E aí está relacionado com os fogos de artifício. Gente, além disso, se vocês seguirem na área de química, ou se melhor vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet experimentos relacionados com sais. Os sais também são uma substância inorgânica que ele, quando ele é aquecido,
quando ele recebe energia, ele faz esse salto quântico, emite uma luz e essa luz ela tem uma cor diferente. E é muito lindo. Então, essa ideia também está relacionada. Então, no Enem é muito comum vocês, é bem provável que vocês encontrem a ideia de relacionada com a teoria do modelo de Bohr, relacionado com essa questão de fogos de artifícios e sais. Entendeu? Porque é algo contextualizado, é algo que não foge do comum e é algo que você consegue ver todos os finais do ano quando está na virada do ano, né? E aí é isso. E a merda toda foi que. Meu Deus. Gente. E o engraçado é que essa teoria ela não funciona, ela funcionou perfeitamente, quer dizer, para o hidrogênio. Só que funcionou, meu Deus do céu, a revolução. Só que depois não serviu para os outros modelos. Apesar dela ser um modelo super avançado, super legal, super assim, científico, que provou muito e que contribuiu muito para o modelo atual, ela falhou para os átomos que tinham mais de um elétron, porque esses experimentos de Bohr foi feito para o hidrogênio, é tudo baseado no hidrogênio, então deu tudo certo. Mas quando eu chego para falar do hélio, boro, qualquer outro material, ele não funcionava. Mas isso não significa que não presta sim, porque baseado nele, essa ideia principalmente de camadas, ela foi absorvida e tal, e baseado nele a gente consegue ter uma noção melhor do modelo quântico, que é bem legal, que o Silvio ia falar aqui para você. Essa foi a nossa parte da construção, né, do conhecimento sobre o modelo de Bohr. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma ajuda, pode procurar a mim, a Severina, os monitores. Estamos à disposição de vocês. Além de que, se vocês quiserem um resumo das limitações e tal, bem detalhado, bem conciso, vocês podem pegar o slide ou vocês podem me perguntar também, que eu faço um resumozinho e mando pra vocês. É só perguntar. E é isso. Força aí contra esse coronavírus e lutem pela vaga de vocês. Façam o possível pra entrar na universidade. Ele quer dizer que nessas camadas, nesses níveis eletrônicos, existem números quânticos possíveis para ser estudado naquela eletrosfera, certo? E para que estudar esses números quânticos? Para descobrir a probabilidade de se encontrar um elétron nessas camadas eletrônicas, tá?
E aí ele dividiu isso em 4 números, que são chamados de número quântico primário, ou N, número quântico secundário, ou L, número quântico magnético, M, e spin, S, certo? E aqui na imagem vocês podem ver, ó, a camada K ela não possui nada de elipse. Já a camada L, ela possui o seu nível e uma subcamada que é elíptica, que é oval. E assim sucessivamente, se vocês perceberem nas outras camadas, certo? Então existem esses elipses aí, que são as subcamadas presentes nessa camada central. Que mais pra frente vocês vão ver melhor isso na questão de distribuição eletrônica, que vai ser o próximo assunto que vocês vão estudar, tá bom? Mas vamos lá. E aí ele defende que a eletrosfera seria uma cebola. Cebola ela é definida como camadas, né? Então ele justifica que os números quânticos eles são organizados como uma cebola, onde eu tenho a parte mais externa dessa camada e a parte mais interna dessa camada. Então, como vocês podem ver, ó, o número quântico primário ele se refere ao nível que o átomo está, ou seja, N, que a gente vai definir nos próximos slides. O subnível já é algo que está contido no nível, certo? Que é o número quântico secundário, L. E aí vem o orbital, que está dentro do subnível, que está dentro do nível, que também é chamado de número quântico magnético, e tem o spin, ou número quântico spin, S, que está dentro de todos esses números quânticos, certo? Então cada número quântico desse é como se fosse uma camada, que no final ele quer descobrir a probabilidade de encontrar elétrons num átomo, tá bom? Então é como se fosse semelhante a uma cebola com camadas. É um nível, dentro do nível o subnível, dentro do subnível o orbital, dentro do orbital o spin, certo? O spin é a posição do elétron, e aí a gente vai ver melhor nos próximos slides. Vamos lá. Começando pelo número quântico primário. Que número é esse? O número quântico primário ele faz referência com as camadas eletrônicas. Sempre que vocês verem o termo nível, associem a camadas, tá? Camada é a mesma coisa que nível. E esse camada, nível ou período também, o período da tabela periódica, por exemplo, é a mesma coisa de nível energético, que é a mesma coisa de camada, certo? Esse nível, camada, período, é o número. Por exemplo, se for período, é o número maior de período que um elemento pode ter. Tipo, se vocês forem ver na tabela periódica, o sódio ele é do período 3. Então, qual é o nível energético do sódio? 3. Qual é a camada eletrônica do sódio? M. Por quê? Porque ele é do período 3. E qual é o número quântico primário do sódio? 3. Por quê? Porque ele é do período 3, porque ele é da camada M. Então essa relação de camadas com níveis tem relação também com o período da tabela periódica e também com a configuração eletrônica. Essa parte de tabela periódica, configuração eletrônica, vocês vão ver melhor nas próximas aulas. Mas associem sempre o número quântico primário a esse número, seja ele de período na tabela periódica, seja ele de camada, KLM, MLPQ, seja ele de nível, e nível vocês vão ver em distribuição eletrônica, que com certeza você já deve ter visto no ensino médio. Cada distribuição eletrônica, cada configuração eletrônica possui um número, por exemplo, 1S2, 2S2, 2P6, pronto. Esse número que antecede toda a configuração eletrônica, ele é chamado de número quântico primário, certo? É aquele número ali. Então, quando você faz distribuição eletrônica e termina em 3S2, 3P5, por exemplo, o cloro, 3S2, 3P5. Então, qual é o número quântico primário desse cloro? 3, certo? Número quântico primário, novamente, ele quer dizer o período em que o elemento está, ele quer dizer a camada em que o elemento está, ele quer dizer o nível energético que o elemento está. Tudo isso é de acordo com o número quântico primário, tá bom? Vamos mais. E a gente tem o número quântico secundário.
E esse número quântico secundário ele diz respeito ao subnível do elétron. Lembrando que o átomo, as camadas eletrônicas, elas podem ter subníveis. E esses subníveis podem ser S, P, D e F. Certo? No subnível S, o número quântico secundário é 0. No P1, no D2, no F3. Como assim? Por exemplo, vamos pegar o sódio. O sódio termina em 3S1. Então, qual é o número quântico primário do sódio? 3, que é fazendo referência à sua camada, ao seu nível, ao seu período, etc. Qual é o número quântico secundário do sódio, sabendo que ele termina em 3S1? Seria 0. Por quê? Porque ele termina no subnível S. E átomos que terminam no subnível S têm o seu número quântico secundário igual a 0. Beleza? Se terminasse em P, é 1, se terminasse em D, 2, se terminasse em F3. Tudo isso é fazendo referência à distribuição eletrônica, que vai ser o próximo assunto que vocês vão ver. Aí vem número quântico magnético. Esse é só um pouquinho mais complicadinho, mas não tem diferença, vê bem. A gente sabe que existem os subníveis S, P, D e F, e cada um possui a sua numeração, beleza? Então, nesses subníveis existem orbitais. Orbitais são o que incomoda os elétrons nos subníveis. Como assim? O subnível S, ele possui um orbital, que é essa caixinha verde que vocês estão vendo aí. O subnível S, ele só pode ter um orbital. O subnível P, 3 orbitais. O subnível D, 5 orbitais. E o subnível F, 7 orbitais, certo? 7 orbitais eletrônicas. O que são esses orbitais? São a região onde os elétrons estão configurados, certo? Então, quando você diz que o elétron termina em 3s1, quer dizer o quê? Quer dizer que nesse subnível S existe apenas um orbital que comporta um elétron, tá bom? Lembrando, cada orbital pode possuir no máximo 2 elétrons, tá? Então, o subnível S só tem um orbital, ele só pode receber 2 elétrons. O subnível P, ele possui 3 orbitais, então ele pode receber 6 elétrons, certo? Isso faz referência ao que? A distribuição eletrônica. Quando você distribui lá 1s2, por que não 1s3? Por causa dos orbitais que estão presentes nos subníveis, que só comportam uma quantidade determinada. Então não pode ser 1s3, mas sim 1s2, 2p1, por exemplo. Certo? Por que não 2p7? Porque não pode receber 7 elétrons do orbital, os orbitais do subnível P. Eles só podem receber no máximo 6. Então transfere para o próximo. Certo? E aí, como é esse número quântico magnético, que é justamente em referência ao orbital? É o seguinte: se o elétron, quando você distribui ele termina no subnível S, então o número quântico dele é 0. Certo? Por quê? Porque só existe um único orbital e esse orbital a gente diz que é 0. Agora, se ele termina no subnível P, onde tem 3 orbitais, então ele pode estar no -1, no 0 ou no +1. Esse último elétron quando você distribui ele, certo? Então, o número quântico magnético dele vai fazer referência ao último elétron que foi distribuído nos orbitais dos subníveis. Entendeu? Então, no subnível P, eu tenho 3 orbitais. Supondo que, quando eu distribuir meu elétron, ele terminou no +1, então o número quântico magnético dele, o M, é igual a +1. E na prática, como é que funciona isso? Por exemplo, vamos pegar o átomo de carbono. Carbono, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2,
P4. Um S2, não, um S2, 2S2, 2P2, certo? Um S2, 2S2, 2P2. É que vai acontecer nessa distribuição eletrônica. O carbono, como ele termina em P2, ele vai ter 2 elétrons no subnível P, certo? Então, quando a gente for colocar um elétron, a gente tem que respeitar uma regra que é chamada de regra de Hund. Essa regra de Hund, ele diz o seguinte: a distribuição dos elétrons num único sentido e um por vez. Então, como o carbono termina em P2, eu tenho que distribuir esses elétrons um por um e cada um de uma vez só. Então, por exemplo, quando eu for colocar o P2 aqui, eu coloco primeiro um elétron no menos 1, depois um elétron no 0, e aí eu finalizo, certo? Para que não haja configuração, para que não haja confusão quando você for organizar esses elétrons nessas camadas eletrônicas. Então, por exemplo, eu acho que é aqui, esse exemplo aqui. Pronto, aqui é o exemplo para o nitrogênio, ó. Aí eu coloquei aqui o modo errado e o modo certo de se distribuir esses elétrons, ó. O nitrogênio ele tem 7 elétrons, então a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p3, certo? Mas percebam os p3 como estão. Tem um que você coloca 2 em um orbital e outro em um. Já no de baixo você coloca cada elétron em um orbital. Qual é a resposta certa? O último. Por quê? Porque ela respeita a regra de Hund, que diz o seguinte: a distribuição dos elétrons tem que ser no único sentido, ou seja, da esquerda para a direita, e um por vez. Ou seja, coloca um primeiro, depois o próximo e depois o próximo. Observando isso, qual poderia ser o número magnético para esse nitrogênio? Observando isso, a gente poderia dizer que o número quântico magnético do nitrogênio é mais 1. Por quê? Porque ele terminou no terceiro orbital. E seguindo aqui essa tabelinha, o terceiro orbital do subnível P é mais 1. Certo? Recapitulando, para o nitrogênio, qual seria o número quântico primário? 2, porque a sua última configuração ela possui um nível, a camada ou período 2, certo? Qual seria o seu número quântico secundário? Seria 1. Por quê? Porque elemento que termina a configuração eletrônica em S, a gente diz que é 0, em P 1, em D 2 e em F 3. Então o número quântico secundário do nitrogênio seria P, tá bom? E o número quântico magnético desse nitrogênio seria quanto? Os elétrons são distribuídos até o terceiro orbital, termina no terceiro orbital, então a gente pode dizer que termina em mais 1. O número quântico magnético é igual a mais 1, certo? Avançando por causa da hora já, né? E aí a gente entra também no número quântico spin. O número quântico de spin, ele respeita o princípio da exclusão de Pauli, certo? Não é Linus Pauling, é Pauli. Os dois estudaram juntos, mas são pessoas diferentes. Pauling é uma, Pauli é outra. Pauli ele estudou o princípio da exclusão, que diz o seguinte: 2 elétrons do mesmo átomo não podem ter os 4 números quânticos iguais. Como assim? Se ele termina no mesmo orbital eletrônico com a mesma quantidade de elétrons, então esse elemento ele não existe. Tem que ter uma diferença, não pode ser os 4 números iguais. Por isso que entrou o conceito de spin. Spin faz referência com a questão da posição do elétron.
referente à configuração eletrônica dele. Então, por exemplo, ó, perceba que aqui embaixo, na configuração certa do nitrogênio, existem 3 elétrons no seu último subnível, que é o P. Existem 3 elétrons que estão bem distribuídos, seguindo a regra de Hund, e que não estão se repetindo no mesmo orbital, certo? Então aqui está tranquilo, mas existem elementos que possuem elétrons que se repetem no mesmo orbital. Por exemplo, se a gente for observar as camadas anteriores do nitrogênio, a questão do 1s2 e do 2s2, que antecede esse 2p3, a gente vai ver que existem 2 elétrons no mesmo orbital, que está no mesmo subnível, que está no mesmo nível. Veja, nível 2, subnível S, orbital. O S sozinho é um orbital único, né? Mas veja que existe uma coisa que diferencia os 2 elétrons, que é a posição dessas setas, que seriam os elétrons. Veja que existe uma seta para baixo e uma seta para cima. A gente diz que existe um elétron apontando para baixo e outro elétron apontando para cima. Só isso faz diferença entre eles. Ou seja, faz com que um dos 4 números quânticos seja diferente. E nesse caso é o spin. O spin, ele diz o seguinte: se a seta aponta para cima, ele é mais 1 sobre 2. Se a seta aponta para baixo, ele é menos 1 sobre 2. Geralmente é assim. Pode acontecer da questão fazer o inverso. Se ela fizer o inverso, ela tem que avisar na sua resolução, certo? Então, quando tiver lá, qual é o número quântico spin do elétron tal, de tal elemento? Considere spin para cima menos 1 sobre 2, por exemplo. Então, eles sempre justificam se o spin para cima é menos 1 ou mais 1. Rola essa confusão porque esse estudo ele não é algo muito concreto. É algo que não teve muita averiguação, não foi muito batido, certo? É uma teoria, é algo que se estuda, tá bom? Então, vamos lá para a gente ganhar tempo. Resumindo tudo, conclusão seria o quê? Os níveis são os números que antecedem a configuração eletrônica, que diz respeito ao período. São eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7 é o que existe, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Pode existir outros? Pode, mas hoje, atualmente, só existe até o 7. Tá bom? Então, o número quântico primário pode ser de 1 a 7 e faz referência ao quê? Ao período da tabela periódica ou ao número que antecede a configuração eletrônica. Vocês podem achar nessas duas situações, mas são situações onde tem número quântico primário. Secundário diz respeito ao subnível, certo? Se termina em S, o número quântico secundário é 0. Termina em P, 1, D, 2, F, 3. Certo? Se termina em S, o valor do número quântico magnético, que é o terceiro, o M, ele é 0, porque o subnível S só pode ter um único orbital. Se termina em P, esse subnível P ele tem 3 orbitais. Então pode ser menos 1, 0 ou 1. Certo? Se for D, tem 5 orbitais, que pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E F, a mesma lógica. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. São 7 orbitais, certo? Que estão ali organizados. Recapitulando, número quântico primário, N, pode ser referência para período da tabela periódica, número que antecede a configuração eletrônica. Número quântico secundário, L, 0, 1, 2, 3, para os subníveis S, P, D e F. Número quântico magnético, M, pode ser 0 para S, menos 1, 0 mais 1 para B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para D, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 para F. E o spin é a posição em que o elétron está. Se a seta estiver para cima, mais 1 sobre 2. Se a seta estiver para baixo, menos 1 sobre 2. E etc. Aqui é um exemplo
Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Ver se eu consigo corrigir. Foi. Pronto. Aqui é o exemplo do oxigênio, certo? Que eu vou fazer aqui com vocês. Ó. O oxigênio ele tem 8 elétrons. 8 elétrons na sua camada de valência. Então, ó, quando você faz a distribuição eletrônica dele, você descobre que ele tem as configurações eletrônicas. 1s2, 2s2, 2p4. Certo? Então, ó, trazendo essa configuração eletrônica para uma distribuição aqui, ó, do lado, a gente tem, ó, na camada 1, ele tem o subnível S, que possui 2 elétrons, então ele é 1s2. Na camada 2, ele tem um subnível S, que possui 2 elétrons, está preenchido, e um subnível P, que possui 3 orbitais, certo? Então, 1s2, 2s2, 2p4. E agora, como é que a gente organiza esse p4? Seguindo a regra de Hunt. Um elétron de cada vez. Então, um elétron para cima, depois outro elétron para cima, depois outro elétron para cima. Acabou os subníveis, quer dizer, acabou os orbitais. A gente agora volta para o início, agora com a seta para baixo. Por quê? Para diferenciar a posição desses elétrons, para dizer que eles não são iguais. Então, ó, fica 1 para cima, 2 para cima, 3 para cima, voltou 1 para baixo. Tá bom? Então, quais são os números quânticos desse elemento? O número quântico primário n é igual a 2, porque ele termina no subnível 2p4. Então, seu maior número, sua maior camada, seu maior período é 2. Então, n é igual a 2. L é igual a 1, porque ele termina em P. E P, a gente viu que o número quântico secundário de P é 1. Tá bom? É um valor que é tabelado, que não se muda. P é 1 para o número quântico secundário. M é igual a menos 1. Por quê? Porque quando a gente distribui os 4 elétrons, a gente tem um elétron para cima, 2 para cima, 3 para cima. O último que termina para baixo, ele está no orbital menos 1. Então, o número quântico magnético dele é menos 1. E o spin? Qual é o spin desse último elétron? Então, como ele termina para baixo, a gente diz que ele é menos 1 sobre 2. Então, esses são os números quânticos dele. Gente, muito obrigado. Essa foi a nossa aula. Qualquer coisa, pesquisa a gente lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Tem meu Instagram também, @tiobill, certo? É meu Instagram só para alunos, então podem ir lá, podem encher de dúvida, podem tirar dúvida, que eu tô lá disponível, principalmente nessa quarentena. E qualquer dúvida, gente, falem, por favor. Não quero deixar vocês com dúvidas, com nada, tá bom? E é isso, obrigadinho. Era para ser um GIF top aqui, só que não deu para apresentar, mas enfim, é um fogo de artifício isso aqui, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau.